Vamos seguindo então na nossa caminhada pela passarela da verdade, glória, e vamos então lá para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga peraí. Eita glória. Quem está acompanhando aí, já deixa a fitinha. Talvez algum irmão fale, crendo, pai, não fala de outra coisa, só fala de dor espiritual na igreja agora, que isso, né? Calma, irmão, só faltam 10 séries ainda. Não falta tudo isso, não. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós faremos a leitura a partir do verso 7. Assim diz a palavra do Senhor. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Feche os teus olhos aí onde está, oremos. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de nos reunirmos, Senhor, em Teu nome. Glorioso é o Teu nome, Senhor, e pedimos que a Tua presença se manifeste neste lugar. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos conduza pelas palavras da Tua Sagrada Escritura, Senhor, e nos dê entendimento, sabedoria, ilumine a nossa mente, Senhor, tirando de nós toda resistência, Senhor, toda preguiça de nos aprofundarmos, mas que tenhamos sede, verdadeiramente sede, Pai, e de aprendermos a Tua palavra, Senhor. Nessa noite, fale conosco, não seja a voz de homem, Senhor, a nos falar, mas que seja a Tua, Senhor, a construir uma maturidade, Senhor, espiritual em nossos corações, para a glória do Teu nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Falava dos visitantes, né, que tem a Bianca aqui conosco, né? Mas tem também o irmão novo aqui, que eu não conhecia, né? O irmão veio com a Regina nos visitar. Tirou a barba, o Edson, né? A gente nem conhece que é o Edson mais. Só conhece pela voz. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta importante. Quantos já viram um ET? Levante a mão. Ninguém? Não estou me referindo ao filme ET, mas estou me referindo a um ser alienígena. Alguém já viu algum aí? Não é? Existem imagens que são feitas aí sobre estes seres extraterrestres, não é? Geralmente com a cabeça esticada, aquela cara esverdeada, um olho preto assim, que parece não sei o que ele parece, uma barata de ponta cabeça assim talvez, né? Mas é a imagem que nós temos de alienígenas. As pessoas ficam fazendo, talvez, não é, esse tipo de comentários sobre a Área 51, a famosa Área 51, já tem não sei quantos ETs presos lá, estão destripando lá os coitados dos ETs para entender como é que funciona não sei o quê. A tecnologia, né, dos egípcios era de ETs, e como é que eles fizeram aquelas pirâmides enormes. Quanta coisa se fala acerca de ET, não é verdade? De extraterrestre, de alienígena. E não é só ufólogos que estudam efeitos, não é, ufológicos, que quer dizer essas manifestações de qualquer coisa esquisita e diferente no cosmos por aí afora. Mas em 1970 apareceu uma dupla. 2 americanos começaram, não é, a divulgar doutrinas misturadas. Pensa numa pessoa que de repente escorregou e bateu a cabeça. Quando levantou, meu Deus, não é? A mistura de ETs que estão vindo para nos resgatar, e a mistura de não só essas
conspirações alienígenas, mas colocar isso agora no mesmo bolo de uma fé e de uma religiosidade. Pois é, isso aconteceu no mundo, isso existe, não é? Até hoje, infelizmente. Lá em 1970, essa dupla começou. Eles começaram um movimento que é chamado de Heaven's Gate, ou Portões do Céu, Portões Celestiais, assim por diante. E essa dupla cresceu, ficou famosa, e eles iam falando coisas sobre uma necessidade de que a terra fosse renovada, destruída ou restaurada. Só que para isso acontecer, a humanidade precisava ser capturada, levada daqui dessa terra e levada de maneira abduzida. Um discurso muito semelhante àquilo que a Bíblia traz sobre arrebatamento, serem arrebatados, não é? Até que em 1995 aparece um tal de um cometa chamado Hale-Bopp, eu sei lá como é que é o nome dele, não é o Bopp lá do Rio de Janeiro, mas é um cometa que era tão brilhante, tão luminoso, que ele ficou famoso. E por cerca de 3 anos, talvez 2, eu não me lembro mais, ele passou próximo da Terra, a ponto de que por vários dias era possível vê-lo, não é? A olho nu, olhando para cima. E em 1997, esse bendito desse cometa alcança uma proximidade da Terra que foi a mais curta de todo o trajeto por onde ele passou. E então, em 1997, esse grupo chamado Heaven's Gate, Portões Celestiais, ou Portões do Céu, Porta do Céu, dê o nome que você queira aí, você já entendeu, começou a anunciar que atrás daquele cometa estava vindo uma nave alienígena, atrás do cometa, com aquele rabo de luz, toda aquela coisa, atrás ali tinha, não é, uma nave espacial. Meu irmão, isso não é coisa inventada, não. É só você dar uma gugada que você vai encontrar toda essa coisa catastrófica. Varginha até aeroporto, de disco voador, tá vendo? E o mundo vai tudo endoidando. E esses caras falaram que atrás do bendito do cometa vinha vindo uma nave espacial. E em 1997, então, 39 pessoas, 39 adultos, pessoas crescidas, não são adolescentes, jovenzinhos, não é? Mas 39 adultos, tomaram a decisão de que aquela era a oportunidade, porque a Terra seria destruída. E então eles deveriam pegar o rabo do cometa, pegar aquela nave espacial, que é mais ou menos como cantava uma música, que era o último trem que passava, era a última nave que ia passar. E então, para não perderem a última das naves, no entendimento dessa seita, os 39 tomaram um veneno que é letal. Amarraram seus pés, amarraram as suas mãos, que era exatamente para que ninguém tentasse, depois de tomar o veneno, não é, se movimentar e fugir, e amarraram também sacos nas suas cabeças, para acelerar o processo da morte. E em 1997, 39 pessoas cometeram suicídio, por causa de uma profecia, de um lunático, nada a ver com a luna, mas um lunático, que achou que a Terra ia ser destruída e precisavam ser resgatados por extraterrestres. Meu irmão, a história da humanidade ela é recheada de coisas malucas e estúpidas como essa. E o século XIX, não é? Quantos são do século XIX? Levante a mão. Tem alguém aí que é do século XIX? Eu sou do século XX, eu sou do século passado. Do XIX ainda não estou tão velho assim. No século XIX, de 1800 até 1900, não é? Lá no iniciozinho desse século, apareceu um outro rapaz, tudo lá nos Estados Unidos. Lá o pessoal, não é, come tanta asinha de frango que eu acho que bate um pouco a cabeça para o lado errado. E aí, chamado Joseph Smith, no início do século, recebe uma visão. Ele tem uma visitação, uma visão, um sonho. Sabe quando a gente brinca de sair e entrar na floresta, pastor Jorge? Esse entrou na floresta, achou a erva e fumou a erva. E ele viu um anjo, e esse anjo deu a ele uma placa dourada. E essa placa dourada tinha dizeres, era um novo evangelho, era uma nova revelação. Uau! E aí ele pega aquilo
E a partir daquilo ele desenvolve, não é, uma seita que nós conhecemos como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou Mormons. Aquela placa dourada se torna o Livro dos Mormons. Esse mesmo século XVIII, que você já deve ter visto, de duplinha andando de camiseta branca aí, né? Camisa, aliás, branca, uma plaquinha preta de identificação, e a turma está evangelizando aí. Os crentes dormindo, os mormons estão correndo por aí. E aí, nasceu os mormons. Mais ou menos por volta do ano em que morre Joseph Smith, que é o que bateu a cabeça e viu o anjo lá, em paralelo corria uma outra seita, que nós conhecemos como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa seita, meus irmãos, ela pregava naquela época que Jesus ia voltar em 1844. Algum matemático lá começou a fazer conta. Olha o risco de estudar matemática. Tem criança aqui não, né? Que senão os pais vão me... né? Meu irmão, o cara começou a fazer conta. E soma daqui, soma dali, soma a quantidade de letra do nome de Jesus, e aperta, não sei o quê, não, agora tira quantas laranjas eu comi, agora vê, porque o irmão Fábio quantos churrascos fez na vida, e ele fez uma conta, e ele chegou em 1844. Se eu errei o ano aí, não se preocupe, porque é de pouca relevância. E toda a igreja, meu irmão, se preparou, a Igreja Adventista, não é, do Sétimo Dia, se preparou para esse dia, porque era, meu irmão, se nós soubéssemos o dia em que o Senhor Jesus voltaria, você já imaginou como isso mudaria totalmente a tua vida? É amanhã, né? Meu Deus do céu! E aí, o que ia fazer? Uns iam vender tudo, iam fazer um passeio, outros iam lá no meio da praça e ia começar a pregar, ia se encorajar. Eu sei lá o que ia dar, mas despertou naquela turma, e aí chegou no dia exato, no ano e no mês exatos da conta daquele matemático, e reza a lenda que esse cara era batista, depois virou adventista. Olha as manchas aí na história. Não é? Quando chegou naquele dia, sabe o que aconteceu, irmã Bianca? Nada. Se você está aqui comigo em 2025, você não é uma ilusão de ótica, né? Jesus não voltou, irmão. E aquele dia ficou conhecido como o grande desapontamento. Porque todo mundo esperava, e chegou naquele dia, isso, nada. Muito bem, não se passaram 2 meses, talvez 3, e apareceu uma senhora chamada Ellen White, e ela começou a ter sonhos, ela começou a ter visões, e ela começou a descrever uma série de coisas que ela estava recebendo. E aí, finalmente, ela entendeu. Não, nós não erramos, minha gente. O que nós erramos era o que ia acontecer nesse dia. Jesus não ia voltar nesse dia. Esse foi o nosso erro. Mas nesse dia, nos céus aconteceu uma coisa impressionante. O Senhor Jesus saiu do santo lugar e entrou no Santo dos Santos. E ela cria, junto com outros, mas ela é a grande capitã desse negócio, ela cria uma doutrina que se chama juízo investigativo. Basicamente, o que o Senhor Jesus está fazendo lá no céu agora, ele continua trabalhando porque a cruz não foi suficiente. A cruz não consumou a obra do Senhor, mas agora ele continua lá no céu, no Santo dos Santos, no templo celestial, que Hebreus fala. Tem uma construção, irmão, que se você não tiver base bíblica, meu irmão, você é conduzido igual a esse mundaréu de gente que acredita nessas coisas todas. E aí, o que Jesus está fazendo lá? Ele está investigando os registros da fé de cada pessoa. E aí, quando ele terminar, finalmente ele volta, e aí vai todo mundo para o inferno, quem ele investigou e chegou à conclusão de que deve ir para o inferno, ou vai para o céu, quem ele entendeu ali que tem pedigree celestial, e esse aqui vai para o céu. Juízo investigativo. Em 1844, começou uma série de visões por causa de profecias que vieram a essa senhora chamada Ellen White. Minha esposa, a família era adventista, não é? No passado, alguns ainda são da família dela, e ela, com certa idade, ela, o pai, a mãe e a irmã deixaram a igreja. E o nome da minha esposa é Ellen, mas não em função da Ellen White. Segundo a minha sogra, é porque ela foi comprar a torneira e na caixa estava escrito Ellen. E ela gostou do nome Ellen, que era a marca da torneira.
Minha sogra podia ter romantizado um pouco, né? Não, era um nome bonito. Não, na torneira lá que tinha o nome Ellen, não é? Muito bem. Meu irmão, em paralelo com essa doida chamada Ellen White, em paralelo, outro bateu a cabeça lá nos Estados Unidos. Meu irmão, é um atrás do outro. O século XIX foi agitadíssimo. Agora o nome desse doido é Charles Russell. Ele também teve uma iluminação. Ele entendeu que recebeu um dom de Deus, de interpretação, coisa que nenhum homem teve ao longo de toda a história. E somente ele teve aquilo. E ele começou a reinterpretar a Bíblia. E ele começou a dar doutrinas novas para a igreja, dizendo para a igreja, por exemplo, que não existe trindade coisa nenhuma. Dizendo, por exemplo, que Jesus não é só filho de Deus ou da maneira como se prega, mas na verdade o arcanjo Miguel, um ser criado, é o Senhor Jesus. E daí vai criando um monte de coisas. Ele cria um treco chamado Torre de Vigia. Você já recebeu na tua casa algum dia pela manhã alguém apertando a campainha te entregando um folheto, uma revistinha, ou sentinela? É o sentinela da Torre da Vigia, lá do século XIX, os Testemunhas de Jeová. Meu irmão, porque esse daí bateu a cabeça e teve uma iluminação também. Veja como essas coisas vão construindo ou destruindo a história da igreja. Só que se o século XIX teve esse tipo de gente, o século XX foi mais animado para o nosso lado, porque aí essa turma saiu dos Estados Unidos e veio, né? Não tinha os aviões tão fáceis como eram, não é? Como são nos nossos dias, não tinha WhatsApp, né? Não tinha e-mail, então para chegar aqui demorou um cadinho, né? Graças a Deus demorou, mas chegou. E aí o século XX foi um século também animado para o nosso lado aqui. E na década de 70, né? 1970, aí sim, já tem os contemporâneos aí, né? Tem gente de 1970 por aí. Aparece uma turma. Começa no Brasil um movimento chamado neopentecostalismo. Essa turma tudo que você ouve na maior parte de escândalos e coisas que envolvem, não é? Toda a sorte de ganhos pessoais e tudo mais, a maior parte está associada, mas não exclusivamente, mas associada ao contexto neopentecostal. E a partir de um sujeito só, que hoje é dono de um grande império no Brasil, a partir dele vieram outros tantos. O primo, aí os bispos que eram de lá, que brigaram, saíram e foram formando outras... E virou o cenário que a gente tem hoje. Neopentecostalismo. Mas, meu irmão, todo mundo conhece Igreja Universal do Reino de Deus, todo mundo conhece, já ouviu falar, não é? De Davi Miranda e Deus é Amor. Todo mundo já ouviu falar em Igreja Internacional da Graça, é essa? Do RR lá, né? Todo mundo já ouviu falar da outra do chapelão lá, todo mundo já ouviu falar do outro que veste roupa de saco fingindo ser um cara humilde, tudo isso, já ouviu falar. De alguma maneira você já viu ou já ouviu falar. Agora eu vou te fazer uma pergunta, você conhece a Vó Rosa? Em 1950, irmão, Brasil, São Paulo, nosso quintal, se eu não me engano é Tatuapé. 3 pessoas, um casal e a senhora Vó Rosa, formaram uma igreja. A Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa. Meu irmão do céu, em 1970 essa mulher bate as botas, ela morre. E quando ela morre, o seu filho, agora passa um tal de Aldo, passa a dizer para todo mundo o seguinte, falou, o quê? Você estava achando que a Vó Rosa era uma mulher comum? Não, senhor. A Vó Rosa, agora, ela está assentada à direita de Jesus, no trono de Jesus. E ela está sentada à direita de Jesus no seu trono, e essa mulher agora é mediadora. Existe uma nova aliança, em cima da nova e eterna aliança, segundo esses, não é, abençoados aí. E ela agora se tornou mediadora. E ela assumiu o título de Rainha dos Céus. Você está pedindo para Jesus, irmão? Está ultrapassado. Você tinha que estar procurando a tal da Vó Rosa, porque ela sim é poderosa. Ela é pregada, anunciada com tanto mais vigor e poder do que Jesus. Parece remeter àquilo que a Igreja Católica, em algum momento da história, fez, não é? De maneira imprópria com Maria, não é? Dando a ela títulos e prerrogativas que não são dela, nunca foram.
E ela também nunca almejou. Maria era uma mulher de respeito. Já a avó Rosa eu não conheci e não sei não, né? Mas aí é outra história. O fato, meu irmão, é que existe uma igreja que, se você não acredita na avó Rosa, glória a Deus, mas existem 25 mil pessoas no Brasil que congregam nas igrejas da Santa Avó Rosa. Tudo por quê? Por causa de profecia. Eu trouxe vários casos aqui, meu irmão, porque alguém em algum lugar se levantou e arrogou a sua autoridade, dizendo: não, eu vi um anjo. O outro: não, eu vi uma luz. O outro: não, eu tive um sonho, uma voz falou comigo, e saiu por aí fazendo coisas porque ouviu alguma coisa. E nunca parte dele, mas ele chama algo para dar autoridade àquilo que ele está falando, não é? É a tal da condição em que nós vemos um uso totalmente deturpado, distante da palavra de Deus e absolutamente contrário à vontade de Deus, daquilo que nós conhecemos como profecia. Nós estamos fazendo um estudo sobre os dons espirituais e há muita necessidade de que a igreja entenda que entre os irmãos existiam pessoas, ou existem pessoas, que eu vou retomar aquela analogia: ou são porcos, ou são ovelhas, ou são bodes, ou são ovelhas, ou são lobos, ou são ovelhas, ou são joio, ou são trigo. A igreja é constituída desses grupos. E ao longo da história, ao olhar esse tipo de gente que desvirtua a palavra de Deus, que segue um caminho totalmente diferente, assume a personalidade messiânica, como teve vários outros que eu não citei aqui, dizendo que eles eram Jesus. Tem um que foi ousado de dizer que ele agora é o Messias, que Jesus não conseguiu ser. Ele veio terminar o que Jesus não foi capaz de terminar. Não é muito ousado, irmão? Que absurdo! E tudo por quê? Porque tem porcos, meu irmão, se manifestando no meio da igreja, rosnando ou grunhindo, eu sei lá o que porco faz, aquele barulho, né? E falando que isso é profecia. E o problema é que tem muita gente, por falta de conhecimento, ou falta de vergonha, e não busca conhecimento, que está indo atrás desse tipo de coisa. Estamos então estudando os dons espirituais, e na semana passada falávamos sobre o dom da sabedoria, e chegamos no dom do conhecimento, capítulo 12 da primeira de Paulo aos Coríntios, no verso 8. Deixe sua Bíblia aberta. Assim diz a palavra do Senhor. Verso 8: pelo mesmo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Amém. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E vimos no domingo passado o que é o tal, não é, dom da palavra de conhecimento. E que se trata exatamente de um fragmento, de um conhecimento de Deus, específico e exclusivo de Deus. E que ele dá a conhecer a alguém que tem esse dom para o bem comum, para que sejamos testemunhas de Jesus e para a glória do seu nome. E esse conhecimento específico, diferente de outras coisas, é um conhecimento acerca da minha vida ou de algum aspecto futuro que a nação há de passar e que se refere ou a algo do passado, ou algo do presente, ou algo do futuro. Palavra de conhecimento. Nós podemos encontrar exemplos de palavra de conhecimento na Bíblia, em que, por exemplo, quando Jesus chega, não é, e vai falar com Natanael, ele diz: eis aí um homem, não é, é justo, um homem reto, e aí ele diz: olha, mas como é que o senhor me conhece? E aí ele fala: ora, antes de você me encontrar, que estava debaixo da figueira lá, e aí ele olha e fala: esse é profeta de verdade, aleluia, ou glória. E Jesus fala: o quê? Você creu porque eu te falei onde você estava? Teus olhos vão ver muitos outros sinais e milagres, não é? Veja, palavra de conhecimento. É vou usar um termo pentecostal, uma revelação, não é, de Deus, e que se refere a algo específico da tua vida, específico do teu momento. Palavra de conhecimento. Quando nós pensamos em palavra de conhecimento, hoje nós vamos fazer um link com outros dois dons, porque ele necessariamente permeia. E falá-los isolados pode trazer alguma confusão. Que são quais outros dons? O dom da profecia e o dom do discernimento de espírito. Esses três dons, certamente, não é,
permeiam entre si, a ponto de que quando eu falo de profecia, e listamos alguns casos danosos para a história da humanidade, de gente que, não é, bateu a cabeça e se sentiu o profeta da vez e se levanta, não é, com ousadia e traz uma placa dourada ou qualquer outra coisa do tipo. Essas pessoas estão arrogando para si esse dom, o dom de profecia. E o que é o dom de profecia? O dom de profecia, meu irmão, é uma capacitação que o Espírito Santo dá à pessoa para que ela anuncie palavras que exortam, palavras de consolo, palavras que servem para instrução e orientação do seu povo. Então, quando nós olhamos aquilo que é um profeta na perspectiva bíblica, e aqui, meu irmão, eu não quero nem saber o que outras igrejas falam. Eu estou aqui no meu direito de falar do que a Bíblia fala e tão somente dela. Não importa o que a Igreja Batista fala, não importa o que a Igreja Assembleia fala, não importa a Igreja Wachachara fala, eu não estou preocupado com isso. E eu tenho certeza que eu vou chocar o teu conhecimento e as tuas, não é, perspectivas, obrigado, aleluia, eita glória. Olha o profeta de Deus aí, estou anunciando o futuro. Adivinharam o que eu ia dizer, né? Você deve ter aí algum conhecimento e um achismo, talvez, né, do que é ser um profeta. Nós vamos olhar isso no contexto bíblico. O profeta de Deus não é aquele que fala em seu nome. A palavra profeta significa aquele que fala por alguém. Profeta é aquele que fala por alguém. Então, se você entendeu o conceito, é muito simples olhar para a vida de Samuel e entender que ele é um profeta de Deus, porque ele está falando por Deus, sendo um instrumento de Deus para anunciar a sua palavra. Você olha para Isaías, você olha para os profetas maiores, profetas menores, você olha para João Batista e você vai encontrar a figura de um profeta na perspectiva bíblica. Nenhum deles chegou e disse coisas, senão começando como, assim diz o Senhor. E tome-lhe a palavra de Deus. Como é que hoje em dia as pessoas fazem? Alguém aqui está com dor de estômago. Isso não é profecia, irmão, isso é adivinhação. Alguém aqui está com problema com um filho adolescente. Não são coisas óbvias? Você tem um filho adolescente, cadê o professor dos adolescentes? Vai ter problema, não vai? Ora, quem toma muito café, não é muito ansioso, não sei o que, vai ter gastrite, vai ter problema de estômago. Então, perceba, meu irmão, que profecia, segundo a palavra de Deus, o homem não fala de si e nem do que ele sente no coração, mas ele fala daquilo que o Senhor lhe ordenou. E ele então começa com autoridade, arrogando para si o direito como profeta e falar em nome de Deus, assim diz o Senhor, e anuncia a sua palavra. Isto é um profeta na perspectiva bíblica. E nós, olhando para toda a história, vamos encontrar que os profetas, agora no Novo Testamento, têm uma função muito importante, muito relevante. E que não é, irmão, não é anunciar coisas da sua vida e do futuro. É muito maior do que isso. Efésios capítulo 2, vá lá comigo. Essa era uma das atribuições proféticas, anunciar aspectos individuais da vida de alguém. No capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Efésios, se você me acompanhou até aqui enquanto a gente vai abrindo, palavra de conhecimento é um fragmento de conhecimento que Deus dá acerca da vida individual de alguém. Profecia é uma palavra de Deus para exortação, para consolo, para instrução, para orientação, não é? Para uma pessoa, para a nação, para a comunidade, como nós temos aqui. Capítulo 2 da Epístola aos Efésios, nós vamos ler o verso 19, e diz o seguinte: portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário para o Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O que Paulo está fazendo aqui é anunciando como um profeta uma nova doutrina,
Esse era o papel do profeta. O anúncio de uma nova doutrina. Veja, meus irmãos, o que estava acontecendo naquela época. A turma toda era de judeus. A turma toda era de gentios pagãos. E de repente aparece o Messias, vem na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus, o verbo que se encarna e caminha entre nós, faz o seu ministério, morre naquela cruz, ressuscita ao terceiro dia, por 40 dias ele se prepara, não é? Prepara a igreja como nos 40 dias preparou o início do seu ministério, até que ele anuncia, o Espírito do Senhor está sobre mim, e a obra começa. Passados os 40 dias, o Senhor Jesus, estando com os discípulos, ele ascende aos céus e diz, espere, porque o Espírito do Senhor virá sobre você. E a partir do Espírito, a obra da igreja começa. E assim vai. Por isso os 40 dias que vimos na semana passada, essa relação, não é? E espelhamento que o texto traz para todos nós. E então o Senhor Jesus deixa com todos nós o Espírito Santo. Muito bem. Aquelas pessoas que viviam o judaísmo, o que elas sabiam da vida? Sabiam da lei? Sabiam de fazer as suas ofertas? Sabiam de seguir uma dieta religiosa? Sabiam de um calendário cheio de festas religiosas? O que elas sabiam agora da doutrina da nova e eterna aliança? Praticamente nada, senão pouca coisa. E então o Senhor levanta apóstolos. Para quê? Para ensinar, pelo poder do Espírito Santo, para serem testemunhas, e assim multiplicar o conhecimento da graça. E então o apóstolo Paulo acaba de nos dizer aqui no capítulo 2, veja aí comigo o verso 20, ele diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então os apóstolos estavam trazendo novas doutrinas, os apóstolos estavam trazendo o entendimento do que é ser cristão, e isso estava acontecendo. O cânon bíblico, o Novo Testamento, todas as epístolas que nós temos hoje fechadas, não é? Estavam em desenvolvimento, as pessoas estavam aprendendo à medida em que o Senhor dava conhecimento aos apóstolos, e isto ia se multiplicando. Só que não eram só os apóstolos, eram apóstolos e os profetas. De igual modo, o Senhor fez uso de homens, profetas, chamado profético, para o anúncio de uma palavra de exortação, para o anúncio de uma palavra de instrução, para o anúncio de doutrina. Este é o fundamento, não é? É o alicerce da igreja. O alicerce foi posto sobre a pedra angular, então ela não chacoalha, ela não abala, ela está sólida, é a pedra angular, a rocha eterna, o Senhor Jesus, e sobre ela este alicerce. E aí o apóstolo Paulo diz o quê? Que agora a igreja, você, eu, os que vieram antes, os que virão depois, estão agora construindo sobre o quê? Qualquer lugar constrói de qualquer jeito? É sobre este alicerce que já foi posto, e foi posto pelos apóstolos e pelos profetas. No capítulo 3 dessa mesma epístola, veja aí, o que trazia então de informação, tanto os apóstolos quanto os profetas? Conhecimento, meu irmão, acerca de mistério. E quando fala mistério, não é? E aqui não é um termo pentecostal, irmão. É mistério, não é? Biblicamente falando, as pessoas pensam já num ocultismo, uma coisa mística, uma coisa mágica, misteriosa. E não tem nada a ver, irmão. Leia aí comigo. Capítulo 3, verso 5. Verso 5 diz assim: este mistério, que mistério, meu irmão? De que vocês já não são mais estrangeiros, vocês são concidadãos, assim como os judeus, que é povo escolhido, vocês também. E aí ele diz, verso 5, esse mistério não foi dado, preste atenção, a conhecer aos homens de outras gerações para trás, mas agora foi revelado, veja o sentido do que é uma revelação, biblicamente falando, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e aos profetas. Então Deus deu a conhecer mistérios para apóstolos e profetas. Que mistério é esse, irmão? É coisa que Deus não deixou os anteriores conhecerem e agora deixa conhecer. Não é uma coisa mística, mágica, não. É algo que Deus entendeu que o momento de ser conhecido foi a partir de Cristo.
E então esses mistérios, porque aquelas pessoas de trás não conheciam, nós agora conhecemos porque o Espírito revelou aos santos apóstolos e aos profetas. Veja aí, continuando o verso 5, não é? Revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas, verso 6, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Ou seja, naquela época se entendia que ou você era judeu ou você estava perdido. A partir de Cristo, o Senhor traz a conhecer que sempre foi a intenção de Deus de que todas as nações, e não somente judeus, alcançassem a graça, a salvação por meio de Cristo. E então não é só agora como era antes por meio de Israel, agora todo aquele que tem o Espírito Santo habitando em si, este também é herdeiro, coparticipante. Isso era um mistério, irmão. Naquela época, os judeus entendiam que gentil vai tudo para o inferno. Se não virar judeu, vai tudo para o inferno. E agora, o que Paulo explica nessa epístola é que o muro de separação, no templo tinha um muro, gentil vem até aqui, daqui para frente é só judeu que entra. Esse muro que havia no templo, muro físico, o Senhor Jesus derrubou na cruz do Calvário. Esse mistério está sendo contado. E aí Paulo diz que isso é o alicerce, é o fundamento para a igreja. E isso está sendo posto por quem? Pelos apóstolos e pelos profetas. O ministério profético foi muito importante para a igreja, porque tal qual os apóstolos, eles também anunciavam as novas doutrinas da graça. Mas tem um porém, irmão. Existe uma hierarquia. Não é que os profetas, por também serem usados pelo Espírito Santo, poderiam falar qualquer coisa. Não é assim. Existia uma hierarquia. Quando Paulo fala nessa mesma epístola, só que no capítulo 4, sobre os dons ministeriais, a uns Deus chamou como apóstolos, a outros profetas e assim por diante. Não é só uma ordem de apresentação, mas existe ordem também na autoridade escriturística. O que isso quer dizer? Que essas pessoas tinham a prerrogativa dada por Deus, a autoridade que vem do alto, para o anunciamento, ou para anunciarem as verdades das doutrinas da graça que estavam sendo conhecidas. E se um profeta se levantasse e falasse alguma coisa diferente? Não fui muito com esse Paulo aí, não. Ou como disse Pedro, né? Paulo fala muito difícil, irmão. Às vezes a gente não entende o que ele quer falar, então eu vou falar do meu jeito, tá bom? Falar igual os manos lá de Osasco. E é o seguinte, mano, e aí eu começo a anunciar, imagine que eu sou um profeta, não é? E começo a anunciar coisas que divergem da pregação apostólica, divergem da doutrina apostólica. Isso é permitido, irmão? Olha, é claro que não. É claro que não. E o apóstolo Paulo adverte a estas pessoas que se você pensa que você é um profeta, meu irmão, preste atenção no que eu estou a lhe dizer, disse o apóstolo Paulo. Volta comigo lá primeiro aos Coríntios, não é? Só que nós vamos lá para o capítulo 14. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. A fitinha ajuda bastante, né? Quem achou, diga amém. Eita glória. Primeira de Paulo aos Coríntios 14, veja comigo o verso 37. Lembre-se que Paulo está respondendo perguntas que foram feitas nessa altura da epístola, e ele está tratando dos dons espirituais, e aí ele está tratando de uma bagunça que acontecia na igreja, e ele está pondo ordem lá. E aí o capítulo 14, verso 37, ele diz assim: se alguém pensa que é profeta, se você pensa que é profeta ou espiritual, é o rapaz do manto, é a mulher do coque, né? E tantas coisas aí que se tem por aí. Se você pensa que é um profeta ou espiritual, reconheça o que eu lhes estou escrevendo, é mandamento do Senhor. Você pode ser profeta, irmão, e vai ser usado por Deus, porque Deus usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer, mas não se esqueça de algo. Existe um alicerce que está sendo posto.
Lá naquela igreja estava uma bagunça, todo mundo começava a profetizar e se levantava, e aí Paulo diz: ei, não é assim não. Pelo menos 3, de 2 a 3 se levantem para profetizar, o resto fica em silêncio e passem a julgar. Nós vamos chegar lá ainda. E depois de dizer todas essas coisas e orientar como os dons devem ser usados na igreja, ele levanta e diz: e tem mais, hein? Se alguém aí pensa que é profeta ou espiritual, presta atenção no que eu estou dizendo, porque não é essa bagunça aí não. Não existe bateu a cabeça e veio com a placa dourada e agora você vai sair com um evangelho novo. Não existe dá 3 meses que deu tudo errado na tua profecia errada e agora você vai remendar esse negócio aí com um monte de texto novo e vai dar uma nova direção só para não perder os fiéis da igreja. Não tem essa bagunça não, irmão. E Paulo diz: você pensa que é profeta? Você pensa que é espiritual? Presta atenção, porque o que eu estou escrevendo, eu vos falo por parte de Deus, e é mandamento do Senhor. Portanto, meu irmão, os apóstolos tinham hierarquicamente a autoridade escriturística. Então os profetas tinham um papel muito relevante. O seu papel era de anunciar a palavra de Deus, de pregar o evangelho, de anunciar as novas doutrinas, e tudo isso em conformidade com as doutrinas apostólicas. Não podia desviar um instantinho de nada, porque se houvesse o desvio, Paulo diz que se desconsiderar vai ser ignorado tanto quanto. Veja aí comigo o verso 38. Se ignorar isso, o que Paulo está dizendo, que as orientações que ele está dando é mandamento do Senhor, não é opcional para a igreja, o que muitos perdem aí da leitura, né? Se você ignorar isso, ele mesmo, este que se diz profeta, esse que se diz espiritual, vai ser ignorado. Não é profeta coisa nenhuma. Agora vamos falar do ministério profético segundo o que a Bíblia fala. Então essa é a pessoa que traz a palavra de exortação, ela traz uma palavra de instrução, ela traz uma palavra e anuncia aquilo que é algo futuro que vai acontecer, e tem vários eventos bíblicos que mostram isso. Ora, é só pegar todos os profetas que anunciaram sobre o Senhor Jesus. É só olhar para Isaías e ver o teor da sua escrita e de como ele fala do servo sofredor, como ele narra as coisas que aconteceriam com Jesus e simplesmente aconteceram, porque isso é palavra de Deus. Então, entre os atributos proféticos, o menor deles era anunciar aspectos da vida pessoal de alguém. Esse era o menor deles. Essa não era a função principal. A função principal de um profeta era anunciar as novas doutrinas, falando de Novo Testamento, não é? O anúncio das novas doutrinas, para que a igreja fosse alimentada. E tinha sim a manifestação, como nós vamos encontrar, palavras, não é? De conhecimento, palavras que são relacionadas a aspectos futuros no contexto da igreja. O livro de Atos fala sobre um profeta chamado Ágabo, e que ele anuncia que haveria uma grande fome, e a Bíblia diz que, assim como ele disse, assim aconteceu. Ele disse mais, um pouco mais à frente do livro de Atos, ele olha para Paulo e diz: olha, ele pega um cinto, amarra as mãos e amarra os pés, e ele diz: olha, o dono desse cinto vai ser amarrado desse jeito. E aí as pessoas tentam impedir: Paulo, não vai para lá que você vai ser preso, e Paulo fala: ei, rapaz, ora, se eu fui chamado para isso, eu estou pronto para morrer pelo Senhor Jesus. E ele vai mesmo assim. Então veja, existe a manifestação, mas essa não é a principal função de um profeta. É por isto, e é exatamente por isso, que se entende, e aí de novo, eu vou esbarrar numa pancada de contexto aí ministerial por aí, que não se tem mais profeta como se tinha no Novo Testamento. Porque essa função de anunciar as novidades de doutrina cessaram, porque elas foram anunciadas. O alicerce está posto. O que nós fazemos agora? O que os profetas de hoje falam? Eles falam das doutrinas que já foram postas. Não vem coisa nova, e graças a Deus por isso. O cânon está fechado, não tem novas profecias da parte de Deus, como alguém pode se levantar e bater a cabeça, como a senhora Ellen White. Você sabia que a Ellen White disse que lá no céu os anjos usam crachá? Qual é a relevância disso para o contexto cristão? Por que Deus diria e falou: não, os anjos aqui é tudo organizadinho, viu, irmão Adriano? Vou contratar a sua empresa para produzir o crachazinho celestial. Os anjos tudo falam cargo, nome, né? Bonitinho no crachá. Veja, irmão,
os profetas que anunciavam as coisas que haveriam de vir, tais quais Paulo fala aqui, esse conjunto profético se encerrou. E da mesma maneira, é por isso que não existe apóstolo hoje, tal qual no Novo Testamento. Porque a função apostólica de pôr o alicerce já foi feita. Ora, você continua pagando o pedreiro na sua casa depois que ele termina a reforma? Ah, mas eu gostei dele, deixa ele aí sentadinho, fica aí uns 3 meses, vou pagar 3 meses para você ficar só me olhando. Você faz isso? Ou quando acaba o serviço dele, você encerra o contrato e já não precisa mais do pedreiro? Bom, é exatamente isso que acontece com os apóstolos. É exatamente isso que acontece com os profetas, tal qual a Bíblia ensina. Agora, os profetas de hoje anunciam a palavra que já foi posta. Então, todo aquele que fala por alguém, este é profeta. É o sentido da palavra profeta. Então, o anúncio da palavra, o pregador, não importa quem e que título tenha, o pregador está ali a fazer o papel de um profeta. Só que agora ele tem o aspecto de ensinamento, não de revelação. Revelação no sentido bíblico. Porque a revelação já foi dada por Deus. E nós já temos ela aí, e graças a Deus por isso. Enquanto aqueles irmãos caminhavam, não é, num conhecimento gradativo, nós somos dos irmãos que participam do conhecimento completo, já feito por parte do Senhor, através dos seus apóstolos e profetas. E então, o profeta, tal qual, daquela maneira, este já não existe mais. Isso quer dizer que não tem mais o ministério profético? Claro que tem. Acabamos de dizer sobre o anúncio de coisas que são de aspectos particulares. Ou como, quando Deus usa Ágabo, porque ele está no Novo Testamento, amém? Para anunciar que virá uma grande fome. Então existe sim, mas não como era no contexto do primeiro século. São diferentes as coisas, mas a turma às vezes põe tudo no mesmo pacote. Agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre o profeta. Sobre o que fazer quando a gente recebe uma profecia. Porque esse é um contexto, meu irmão, que é muito sensível e perigoso. Veja quantas pessoas sofreram por causa de lunáticos que se apresentaram como algum tipo de Messias, com algum tipo de enviado divino e anunciaram coisas que nada competem com a palavra de Deus e prejudicaram a vida de um monte de gente. Eu te falei de 39 que se mataram no momento de 1997 por causa de um cometa. Mas em outra época, lá em Johnstown, não é? Mais de 1.000 pessoas cometeram suicídio porque acreditaram que aquele John Jones lá era o Jesus encarnado, era o Messias. E quando deu ruim, o cerco fechou, o FBI estava vindo para pegar ele lá, ele fez um discurso, isso tem na internet, é triste de ouvir, irmão. É mais de 1 hora de gravação e eu escutei, essa 1 hora. Meu irmão, que coisa terrível, você sente, meu Deus do céu. E ele está fazendo discurso, vocês não acreditam em mim? Eu sou o Messias de vocês. Agora todo mundo faz fila e começa a tomar aqui, vai todo mundo, estamos todos indo para casa agora. E vocês começam a escutar criança chorando. Gente que está querendo, peraí, eu acho que não é bem por aí, e eles foram todos forçados. Quando a polícia chegou lá naquele lugar, que foi aqui pertinho da gente, aqui na América Central, se eu não me engano, Panamá, sei lá, onde é que foi? Guiana Francesa, eu acho, eu esqueci, mas é aqui pertinho da gente. É pouco relevante onde foi, mas é pertinho. Quando chegaram lá, o tal do pastor Messias, o Jesus lá deles, né? Estava com um tiro na cabeça. Muito provavelmente porque ele não estava querendo tomar o veneninho que ele deu para 1.000 pessoas que estavam lá. Ele montou uma cidade lá, tinha mais de 1.000 pessoas. Só que naquela altura a falência estava tão grande, só tinha 1.000. Matou todo mundo para acabar com aquela história. E ele provavelmente tinha planos de fugir para a Rússia, fugir para qualquer lugar comunista, né? Naquela época. E alguém deve ter visto e falar, você não vai escapar não, puf, e deram um tiro na cabeça dele. Então veja o risco, meu irmão, de gente que não entende corretamente a palavra de Deus e fala em nome de Deus, sendo que não fala em nome de Deus. Se anuncia como uma ovelha, mas é um porcão. Vai lá comigo em Deuteronômio, meu irmão, vamos dar uma olhadinha lá em Deuteronômio. Nós vamos observar o que a palavra fala sobre isso. Capítulo 18. Capítulo 18 de Deuteronômio. Quem achou, diga bem. Quem não achou, diga, peraí.
Quem não fala nada tem que ir no... Como é que é o médico do ouvido? Esqueci o nome. Otorrino. Laringologista. Capítulo 18 de Deuteronômio, meu irmão, nós vamos ver os versos 20 a 22. Moisés tinha acabado de anunciar para aquelas pessoas de que ele é um profeta de Deus, mas que Deus enviaria outro profeta. E este outro profeta de Deus enviado, todos de Israel deveriam ouvi-lo, assim como ouviram Moisés, deveriam ouvi-lo. Ora, de quem ele falava, meu irmão? Senhor Jesus, não é? Muito fácil da gente entender. E aí ele diz mais, que Deus mesmo vai prestar, ou vai tomar contas, essas pessoas vão prestar contas direto para Deus, se não ouvirem este profeta que ele enviaria. E aí veja aí comigo, não é? No verso 20, vamos ver o 19 que você vai entender o contexto. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, falar em nome de alguém, é o profeta falando do Senhor Jesus, eu mesmo lhe pedirei contas. Isso é palavra do Senhor, o Senhor vai pedir contas para essas pessoas. Aí vem o verso 20, mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos, ora, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenha medo dele. Bom, então a primeira coisa que se fala acerca de um profeta, meu irmão, é que profeta de Deus, preste atenção em nome de Jesus, profeta de Deus, o de verdade, o ovelha, não é porco não, ele não erra uma única vez, porque ele não fala de si, mas ele fala daquilo que Deus manda. Profeta de Deus, não erra uma única vez. Você já tomou profetada e percebeu que era uma profetada aquilo e de quem veio, não veio de Deus e aquilo não é um profeta de verdade. Nunca vai ser profeta, porque já errou uma vez. Um profeta de Deus, pegue Samuel, pegue Isaías, não houve uma única profecia que tenha falhado, porque todas elas partiram da mesma fonte, e não foi Isaías, não foi Samuel, não foi Jeremias, não foi Ezequias, não foi nenhum desses, senão o Espírito de Deus que fala por meio deles. Então, para ser um profeta de Deus, irmão, não erra uma vez. Errou uma, já é falso profeta. Estou dizendo que não é crente, não é profeta. Você entendeu isso, irmão? Veja aí o que diz aí comigo novamente, o verso 22. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenha medo deles. Então a primeira coisa que a gente observa acerca de profecia é que ela tem uma evidência de que veio de Deus. E qual é a evidência de que esta foi uma profecia que veio de Deus? Ela se cumpriu. Então, se você recebeu uma profecia, e aqui, meu irmão, é muito importante você entender isso. Nós somos batistas, mas nós cremos no poder do Espírito Santo. Deus não é limitado a teologias ou caixinhas, e Ele faz da maneira como Ele quer e exatamente consoante, ou seja, é igual àquilo que está descrito na sua palavra. Nunca vai vir algo que é diferente da sua palavra, porque céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. No capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas, inclusive as profecias, passarão, mas o amor de Deus persiste. Então, meus irmãos, a profecia, para ser de Deus, ela tem uma evidência, ela tem cumprimento. Muito bem. Então, a gente agora começa a entender como diferenciar uma coisa da outra. Parece menos comum no nosso meio esse tipo de coisa, não é? Mas nós já vimos irmãos que tiveram sonhos. Eu, por exemplo, estava no interior de São Paulo, e lá, a 400 quilômetros de distância daqui, coisas estavam acontecendo na minha vida. E eu estava orando e muitas coisas aconteceram, e irmãos daqui, Deus usou irmãos daqui, que estavam longe de mim e que não tinham contato comigo há pelo menos 3 anos, para que anunciassem
o meu retorno. E era este um dos motivos da minha oração. Então Deus sim fala, meu irmão, com a sua igreja. Não seja tolo de ouvir pessoas que estão amarguradas porque tiveram muito contato com profetada e achar que Deus é limitado a falsos profetas. E não é. Deus fala com a sua igreja. Mas veja o que Moisés disse, que esse profeta deve morrer. Este que é falso profeta e anuncia em nome de Deus coisas falsas. Veja como Deus trata com estes que falam em nome de Deus e não representam ao Senhor. Há um perigo muito grande aqui. Ainda em Deuteronômio, meu irmão, eu queria que você fosse comigo agora no capítulo 13. Vamos dar uma voltada nas páginas. Falei do interior de São Paulo, no interior não se fala volta, lá eles falam volta. Lá não se fala córrego, lá se fala corgo. Se você ouvir corguinho, está se referindo a um pequeno córrego. Interior de São Paulo, vamos aí, cultura, irmão. Capítulo 13, quem achou, diga amém. Versos de 1 em diante. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhe anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou o prodígio de que ele falou acontecer, o que você, até aqui na leitura, a gente já leu o capítulo 18? Então é de Deus. Ele anunciou e aconteceu. É de verdade, é de Deus. Agora, Moisés dá mais informação para você e para mim. Se ainda assim é falso profeta, fez o anúncio da profecia e aconteceu a bendita, né? Agora é de Deus? Eita, calma lá. Aí Moisés continua, não é? Verso 2: e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele assim disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, o que Moisés diz que deve fazer? Não deem ouvidos às palavras daquele profeta, o sonhador, ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Então veja aí, meu irmão, que mesmo acontecendo, pode ser que essa profecia não seja da parte de Deus. Então, além da evidência do cumprimento, tem mais uma coisa que você deve prestar atenção. E qual é? Ora, meu irmão, o profeta, a profecia, devem andar integralmente de acordo com a palavra de Deus. O cara aqui, no exemplo de Moisés, está anunciando um outro Deus. Está anunciando coisas do mundo, e você acha, isso aí não acontece. Meu irmão, está precisando de um choque de realidade a igreja. Eu fiquei tão assim, angustiado pelas pesquisas que eu fiz essa semana, não é? Tem um pastor, entre aspas pastor, porque aquilo não é pastor nem aqui e nem na Conchinchina, que anunciava para a igreja doutrinas que não estão na Bíblia. Meu irmão, se aparecer um aqui nessa igreja, inclusive eu, o dia que aconteceu isso comigo, é que eu bati a cabeça, me põe para fora, irmão. Falar de alguma coisa que não está escrito na Bíblia, entramos na floresta, olha o risco de entrar na floresta, né, e achar uma erva muito louca aí. Meu irmão, isso não é de Deus, não. Esse pastor, lá do Rio de Janeiro, ele dizia que ele tinha doutrinas que eram secretas, coisas que Deus não entregava para todos. E aí ele buscava quem? Mulheres. Mulheres em situação de quê? Sensíveis. Mulheres que tiveram problema com seus maridos e se separaram. Mulheres que têm problema com os pais e não conseguem coabitar na casa. E ele alojava todas elas na casa pastoral. Não, agora você vai morar aqui. Eu serei o seu pai. E ele se dizia pastor. Falei certo aí? No carioquês? Pastor. E aí ele chamava aquelas mulheres para uma conversa de aconselhamento e dizia que, segundo doutrinas de cultura africana... Ô irmão, mas não precisa ser tão conhecedor da Bíblia assim, né? Segundo doutrinas da cultura africana,
a partir da relação sexual com o seu líder espiritual. De modo que essa doutrina autoriza o adultério. O adultério não é um pecado, pelo contrário, é uma doutrina secreta. Isso vai trazer cura para a sua alma. Você que está ofendida com o seu pai, você que está ofendida com o seu ex-cônjuge, você que está ofendido com não sei o quê, vai fazer sexo com o seu líder espiritual. E aí ele orientava, você não pode falar isso para ninguém, porque isso é secreto. Rapaz, parece coisa de criança, não parece? Mas assim, ele violou sexualmente mais de 100 mulheres. E se você acha que eu estou brincando, vai pesquisar, meu irmão. Houve maridos, presta atenção, no grau de insanidade, maridos que entregaram as suas esposas, porque entenderam, isso é de Deus, irmão. Vai lá, fazer sexo com o pastor lá, porque isso é de Deus, vai curar sua alma. Aberrações como essa tem de monte, meu irmão, e piores, mais nojentas. Isso enoja, é asqueroso. São pessoas dizendo que falam em nome de Deus. E aí nós acabamos de ler aqui, não é? Que ainda que o que ele fale aconteça, avalie a vida desse homem. Julgue. Tem crente que, eu não posso julgar. Você vai ler comigo daqui a pouco, meu irmão. A Bíblia te ensinando que você deve sim julgar, com os critérios e parâmetros bíblicos, não os seus. Agora, quem não conhece vai julgar como? Você deve julgar a vida daquela pessoa e o que ela está dizendo. Aí vem a profecia para a nora. Deus está me dizendo que aquela tua sogra chata. Você vai lá e pega, aquele negócio de fazer macarrão e acerta no pé do ouvido, irmão. É a profecia de Deus. Onde Deus vai mandar você dar um desse na cabeça da tua sogra? Né? Eu acho que isso parte da vontade humana. Não é? Sogras, a minha é uma bênção, aleluia. Avalie a vida, irmão, porque ainda que aquele infeliz disser acontecer, isso não provém de Deus, é fogo estranho. Mas tem crente, não é, que não faz o que deve fazer. Por isso a palavra diz aí no verso de número 3, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. E sonhador não é aquele que sonha, não, aqui está criticando, não é? É o que bateu a cabeça, é o sonhador lá. O Senhor, o seu Deus, está pondo você à prova. É você, meu irmão, que está agora diante de Deus. Você vai dar ouvidos porque você não soube julgar, você não soube se portar diante disso? Muito bem, agora nós vamos lá para o Novo Testamento, 1 de Paulo aos Tessalonicenses. Porque depois de ouvir tudo isso, o que é mais fácil para a igreja? Chega de profecia. Eu não quero saber de profecia, nada. Deixa a profecia lá para os pentecostais, aleluia. A gente aqui fica sem. Deixa, pastor, o que está incentivando essas coisas? 1 de Paulo aos Tessalonicenses. Quem achou, diga amém. Capítulo 5. Aí nós vamos ouvir o apóstolo Paulo, não é? Falando sobre profecia. Capítulo 5. Veja aí comigo, não é? As muitas instruções que o apóstolo está dando, porque está no final da epístola. Verso 16, ele diz assim, alegre-se sempre. Coisa maravilhosa. Você é filho de Deus, meu irmão. Teu pai é o criador de todas as coisas. Se alegre, irmão. Eita glória. E aí ele continua, verso 17. Orem continuamente. Olha o povo preguiçoso aí. Acende essa candeia aí. O Espírito Santo tem que torrar o coração dos seus irmãos, né? Incendiar mesmo, eita glória. E aí ele continua, dizendo, verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Todas significam todas, não algumas, não é? Muito bem, verso 19, não apaguem o espírito. E aí vem o verso 20, não tratem com desprezo o quê? As profecias. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, retenha o que é bom.
Se você pôs à prova com que critério a palavra do Senhor, e aquilo não parou de pé, meu irmão, dispensa. Agora está mais ou menos, o que não serve descarta, o que serve retém. Diz o apóstolo Paulo, não desprezem a profecia. E o contexto da profecia que fala o apóstolo Paulo é o contexto que nós falamos, é global no ministério profético. É o anúncio de novas doutrinas, é o anúncio acerca de coisas futuras e é também quando ele fala de um aspecto pessoal da sua vida, sendo este o de menor relevância no contexto profético. Então ele diz, não despreze. Pastor, olha o perigo desse negócio. Agora eu estou sendo a prova por causa de um falso profeta que vem até mim. E aí tem gente que prefere fazer o quê? O que muita igreja faz? Esse negócio de profecia morreu com os profetas lá atrás. Jesus disse que João Batista era o último dos profetas. Então já morreu. Não morreu não, irmão. O Senhor continua a falar com a sua igreja. Por isso a igreja não deve desprezar as profecias. É palavra de Deus para mim e para você. Muito bem, diante de todas essas coisas, o que a gente aprende diante de tudo isso? Que eu tenho agora a necessidade de discernir. Falamos de palavra de conhecimento, falamos de profecia, e eu tenho que discernir as coisas. Porque como é que eu vou julgar? Como é que eu vou entender se esse homem é de Deus ou não é, se essa mulher é de Deus ou não? Através do discernimento de espíritos. Alguém certa vez usou esse discernimento de espírito para falar os nomes de um monte de demônio que tem por aí. Não é isso não, irmão. Ele está falando da pessoa. Essa pessoa que está falando com você agora, esse que está sentado do teu lado, não é pregação de não é, terrorismo, mas essa pessoa aí, de que espírito ela é? Quando os discípulos chegaram para o Senhor Jesus e falam, não é? Mestre, o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu na cabeça de todos aqueles que torcem para aquele time? E aí Jesus falou, rapaz, vocês não sabem de que espírito vocês são, não? Basicamente, se é de Deus ou se não é de Deus. Discernimento de espíritos. E aí nós vemos alguns exemplos bíblicos de discernimento de espírito. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos encontrar uma história de um casal, Ananias e Safira, e que foram fazer uma venda de uma propriedade. Talvez acharam que estivessem numa igreja de pregação de prosperidade, ficaram preocupados e falaram, vamos guardar um dinheirinho para nós aqui. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, vamos até lá fazer uma leitura. Muito bem, verso 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Reteu uma parte, ele e a mulher sabiam, e o que não reteu ele levou aos pés dos apóstolos. Verso 3, aí vem, meu irmão, aquilo que é a palavra do profeta. E aí você encontra os 3 dons se manifestando: palavra de conhecimento, palavra profética e também o discernimento de espíritos. Aí Pedro vira para eles, mas não tem muita conversa não. Pedro vai direto. E por que vai direto? Porque Deus já mostrou o que estava acontecendo para Pedro. E na ousadia do Espírito ele diz assim: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o teu coração ao ponto de você mentir para o Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu da propriedade? Ora, o problema não era ele ficar com o dinheiro, o problema estava na mentira e no ato mentiroso de dizer que estava entregando e doando tudo e não estava. E aí ele continua dizendo, verso 4, ela não lhe pertencia, não era sua a propriedade? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, fizesse o que quisesse, mas você mentiu. E aí vem a continuidade, você não mentiu para homens, mas para Deus. Verso 5, ouvindo isso, Ananias caiu morto, de grande... Verso 5, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Veja, irmão, a reação de Pedro foi por conta do Espírito que lhe mostrou o que estava acontecendo e então ele reagiu. Ainda no livro de Atos, meu irmão, vai lá comigo no capítulo 13 do livro de Atos. Nós vamos ver a história de um homem chamado Elimas.
E aí, de novo, os 3 dons a se manifestar. Capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, verso 4. Barnabé e Paulo são enviados para a sua viagem missionária. A Bíblia ainda se referia a Barnabé e Paulo, mas depois passa a dizer Paulo e Barnabé, veja a mudança, mas aqui ainda era Barnabé e Paulo. Verso 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. E ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, e que praticava magia e era falso profeta. Bar Jesus. Bar, você já deve saber que é um nome, não é, que se refere à palavra de filho. Barnabé. Bar Jesus, filho de Jesus, não é? Só que esse era falso, não era de verdade. Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Verso 7. Ele era o assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar a Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, verso 8, o mágico, quem é esse doido? O mágico. Esse é o significado do seu nome. Elimas quer dizer o mágico. Ele se opôs e tentava desfiar a fé do procônsul. Meu irmão, diante do homem de Deus, esse mágico, bobo da corte, ou seja lá o que ele era, tentou fazer graça. E aí veja aí o verso 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, aleluia, não é o homem, irmão, é Deus operando através do homem, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas. Não tem alguém aqui que está com dor de estômago? Tem alguém aqui que está se opondo? Não, ele foi no olho do homem lá. Elimas, veja aí, verso 10, filho do diabo. Irmão, não tem conversinha mole, não. É exato. Sem massagem. É direto, filho do diabo. Porque se não é o Espírito de Deus, meu irmão, é do diabo. Nós temos que aprender a discernir os espíritos. E ele diz ali, filho do diabo, e inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Essa não era a primeira tentativa de atrapalhar que o procônsul ou qualquer outra pessoa aprendesse de Deus. Quando é que você vai parar de tentar perverter os caminhos retos do Senhor? Verso 11, olha a profecia aí. Saiba agora que a mão do Senhor, ele não está falando dele, ele está falando da parte de Deus. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E Paulo deu ali a profecia. Verso seguinte diz assim, imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele tentando ou tateando procurava quem o guiasse pela mão. O resultado disso, verso 12, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Meu irmão, o dom do Espírito é para a manifestação, não é? Da igreja, é para o bem comum, é para testemunhar de Jesus. Então nós vimos que a palavra de conhecimento, e se refere a aspectos pessoais da sua vida, Deus assim faz. Já aconteceu comigo e certamente alguém aqui também pode compartilhar sobre isso. Profecia é a instrução de Deus para o povo, é a orientação, é a exortação, é o consolo de Deus. O profeta também tem o papel de consolar. E o discernimento de espíritos, para saber se aquele que fala, ou que não fala, mas está bem sentadinho ali, se ele provém de Deus ou se ele não provém de Deus. Em 1 João, no capítulo 4, a gente não precisa ir até lá, ele vai dizer exatamente a mesma coisa, para que você aprenda a discernir os espíritos, se esse homem é de Deus ou se não é de Deus. Muito bem. Então agora, essas 3, por isso agrupadas, palavra do conhecimento, profecia e discernimento, são necessárias que falemos em conjunto, porque para você julgar, você precisa de discernimento do Espírito. Para você julgar, você precisa de palavra do Senhor, palavra de sabedoria,
para que você conheça e saiba aplicar e aplicar muito bem a palavra do Senhor. E você precisa então, diante das profecias e dos profetas, julgar a mensagem que foi posta. Então, o que nós aprendemos? 3 coisas que nós vimos aqui. A primeira delas, meus irmãos, que eu queria que você olhasse comigo, é sobre o profeta, essa perspectiva bíblica do profeta. O profeta, ele teve um papel muito importante. E hoje ele continua a ter, só que enquanto aqueles falavam de coisas que não eram conhecidas, eram novas revelações, o profeta de hoje fala daquilo que Deus já revelou pela vida daqueles outros profetas. Então não existe coisa nova, irmão. É a unção do Wachachara para não sei o quê, que vai trazer. Você encontrou isso na Bíblia, irmão? Então por que você está me perguntando se é de Deus ou não? Não aprendeu ainda. Aí vem o movimento não sei o que lá. Irmãos, tem uma igreja australiana que é muito famosa. E as pessoas gostam de olhar para os vídeos de música e tudo mais. Vai conhecer a história dessa igreja. É a maior igreja neopentecostal australiana. Aquilo é uma vergonha. Existem inúmeros processos de lavagem de dinheiro. E de lá veio uma música de um pastor. Você certamente conhece essa música. Creio que tu és a cura. Conhece? Pastor lá dessa igreja. Quase saiu o nome. Você já sabe qual é. Sabe o que ele fez? Ele escreveu essa música enquanto ele afirmava para a igreja que ele estava com câncer. Ele chegou a se apresentar e fez a gravação dessa música usando equipamento de oxigênio e os trequinhos, né, nas narinas, porque ele estava com câncer e já estava com metástase em fase terminal. Passado um tempo, a farsa foi descoberta, ele não tinha câncer coisa nenhuma, e ele usou daquilo para que pudesse arrecadar dinheiro para o seu suposto tratamento. Essa música é muito conhecida, muito cantada, e Deus reverte a maldição em bênção, porque essa música realmente tem uma letra que demonstra o poder de Deus para a cura, mas ela foi criada nessas condições por um falso profeta. Esse pastor supostamente se arrependeu, foi afastado dessa igreja grande, lá da Austrália, e vive agora uma vida reclusa, depois de toda a sua farsa. Talvez você não soubesse disso e estava cantando alegremente. Irmão, cuidado com o que você ouve, com o que você reproduz. Vá se informar, porque nós devemos julgar a pessoa e a sua profecia. E então o profeta ele tem um papel muito importante nos dias de hoje, porque ele anuncia estritamente a palavra de Deus. Quando você passar a ouvir gente que fala de qualquer outra coisa, pastor, mas desviou só um pouquinho, é anátema. Disse o apóstolo Paulo, desce um anjo aqui. Ora, não foi igual o do cara do Mormon lá? Baixou um anjo e vem com um novo evangelho para mim. Isso é maldição. Ora, eles não entenderam assim e criaram a sua seita. O crente está vivendo experiências que não devia, porque isso é fogo estranho, e ele está aceitando aquilo e convivendo com isso. O problema não está nos dons, meu irmão, o problema está no abuso, no uso indevido, nas pessoas que não sabem como usar. E no capítulo 14, da primeira de Paulo aos Coríntios, esteja lá comigo, faça-me o favor de virar as suas páginas, Sagradas Escrituras, capítulo 14, verso 1, veja o que diz o apóstolo Paulo. Para você que talvez tenha ficado preocupado e não se encorajou a buscar os dons. Verso 1, sigam o caminho do amor. Capítulo 3 da primeira de Paulo aos Coríntios, todo mundo conhece, né? Ainda que eu falasse a língua e tal. Sigam o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais. Com sinceridade, não precisa levantar a tua mão. Quantos têm buscado em Deus? Com dedicação, com esforço, os dons espirituais. Louvado seja Deus. Por isso a palavra diz para mim e para você, busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente qual? O dom da profecia. Um dos mais importantes para a igreja, é o que é mais abusado na igreja. Pelos porcos. Mas as ovelhas estão ouvindo porcos por aí. A segunda coisa que eu queria que você prestasse atenção, meu irmão, é que a profecia, ela deve... Como é que eu reajo a esse tipo de coisa? Nós já vimos o que a palavra ensina. Se acontecer, é de Deus. E ainda que aconteça, se a pessoa que falou, ou se a mensagem dessa pessoa não é bíblica, não é compatível com a bíblica, isso não é de Deus, não.
Então, como é que eu sei discernir os espíritos? Como é que eu sei se essa profecia é de Deus ou não? Como é que eu sei de todas essas coisas? Bom, louvado seja Deus que não nos deixa no vácuo, mas a sua palavra nos instrui. Romanos, meu irmão, vá comigo a Epístola de Paulo aos Romanos. Volta aí umas folhinhas e nós vamos até Romanos no capítulo 12. Capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos. Quem achou, diga amém. Veja aí comigo agora o que diz o verso 6. Se a Bíblia incentivasse a não profetizar, meu irmão, não é como muitas igrejas têm aí por aí, você veja quanto material a Bíblia fala sobre a profecia. Verso 6 do capítulo 12, o que é que diz aí? Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Então Deus distribui, pela sua graça, diferentes dons para as pessoas. Já vimos isso. Muito bem. Se alguém tem o dom de profetizar, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Use na proporção da sua fé. Muito bem. O que as pessoas, quando leem esse texto, reagem? Qual que é a primeira reação por falta de conhecimento, basicamente? Ora, é na proporção da minha fé. Se eu creio, eu profetizo. Se eu não creio, eu não profetizo. Eu vou profetizar segundo a proporção da minha fé. Minha fé é grande, minha fé é pequena, é uma profeciazinha ou um profeciazão? Nada a ver, irmão. Nada a ver. O que é a proporção da fé? Fé aqui não é a crença. Fé aqui, como em outros momentos da Bíblia, é o conjunto doutrinário. É o texto, é a palavra de Deus. Então a profecia, ela deve ser na proporção da fé. Ela não pode ser diferente daquilo que Deus já revelou na sua palavra. Ela deve ser na proporção da fé. Então, profecia, meu irmão, não é de acordo com o tanto que você crê, se você movimenta a montanha ou não, porque sua fé é grande ou é pequena, como um grão de mostarda. Mas é o que Deus revelou. Meu irmão, é só você gastar 20 minutos, 10, para ser mais, não é? Mais melhor de bom. 10 minutinhos só, não perde muito tempo não. Põe aí nos televangelistas aí, põe aí nos rádios e sai escutando os boca de Deus que fica falando para tudo quanto é lado lá. 10 minutinhos só e anota aí. Você vai encontrar uma quantidade absurda de bobagem. Ora, como é que eu faço esse julgamento? É na proporção da fé. E quem disse que eu tenho que julgar? O apóstolo Paulo. Volta lá comigo na primeira de Paulo aos Coríntios. Não tire a sua fitinha daí. Agora nós vamos para o capítulo 14. Paulo tinha acabado de orientar as pessoas, não é? De que as pessoas deveriam se manifestar no culto, não é? Sendo 2 ou 3 e coisas do tipo, falando dos dons de língua. Esse é um capítulo bem importante, nós vamos chegar lá. Mas hoje não é de línguas a ideia, mas é da profecia. E lá no capítulo 14, da primeira de Paulo aos Coríntios, acompanha aí comigo o que ele diz no verso 29. Tratando-se de profetas, agora o capítulo é específico de profeta. Então vai, se alguém pensa que é profeta espiritual, ele vai falar lá embaixo, né? Agora, tratando-se de profetas, ele diz o seguinte: falem 2 ou 3, porque estava aquela confusão de todo mundo sai falando, e um fala daqui, o outro levanta e quer falar mais alto e tudo mais. Falem 2 ou 3. E os outros fazem o quê? Julguem cuidadosamente. Julgar quem? O profeta? Não, irmão. O que foi dito? Lembra dos bereanos? E agora como é que você julga? Segundo a proporção da fé. Ai, pastor, mas eu não conheço. Então está na hora, né, irmão? Você deve manejar bem a palavra da verdade. Porque é assim que você vai discernir se aquilo é uma profecia de Deus ou não, segundo a proporção da fé. E por último, o que é que esse texto nos ensina acerca agora especificamente de profecia? Porque este é um dos mais nocivos
entre a igreja, ele nos ensina uma coisa: para quem ele é. Para quem é o dom de profecia? Você está tentado a responder na tua mente. Se já não respondeu. Mas eu queria que você olhasse comigo no texto sagrado. Ainda aí na primeira de Paulo, aos Coríntios, no capítulo 14, nós vamos olhar o seguinte, não é? Que essa palavra profética, não é? Ela é algo que é dado para a igreja. Veja aí o verso 24. O apóstolo Paulo está falando daquela confusão de gente falando em línguas, e aí outros que se levantam para profetizar. Veja o verso 24, ele diz assim: mas se entrar algum descrente, quem é o descrente? Quem ainda não se converteu, não crê. Se entrar um descrente, ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, é no momento em que está todo mundo profetizando, está todo mundo falando, eita glória, está aquela bagunça. Ele vai dizer o seguinte: ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Verso 25: e os segredos do seu coração serão expostos. E alguém vira a palavra de conhecimento, já aprendi, hein? E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. O que Paulo está dizendo aqui, e agora eu vou assumir a interpretação majoritária da igreja, e que não tem nada a ver com o que o texto fala, que essa pessoa entrou na igreja, um descrente, entrou na igreja, estava todo mundo profetizando, e alguém olhou para a vida dele e falou: olha, assim diz o Senhor e tal, 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 e os segredos do seu coração foram expostos, que é o que a palavra diz. E aí, quando isso aconteceu, esse homem se prostrou e começou a adorar a Deus e falou: Deus está neste lugar. Será que é isso que o texto está falando? Bom, é isso que parece pela leitura. É isso que a ideia maior, pelo menos aqui no nosso país, né, tem. Mas se a gente voltar um pouquinho para trás só nesse texto, nós vamos encontrar o versículo 22. Olha o que diz o apóstolo Paulo: portanto, as línguas, preste atenção, elas caracterizam um sinal. Para quem? Para o descrente. É um sinal para quem não crê. A língua. Preste atenção, nós vamos chegar na língua, não chegamos lá ainda. Mas não é um sinal para os que creem. Língua não é sinal para crente, é para descrente. Mas a profecia, ela é para os que creem. Uau! Ela é para os que creem e não. Você consegue ler comigo? E não para os descrentes. Então, para quem é a profecia? Descrente vai receber profecia, irmão? A Bíblia está te dizendo aí. Não é sinal para descrente. Profecia é para crente. Deus fala com a sua igreja. Diz capítulo 1, verso 1 da Epístola aos Hebreus, que Deus falou por muitas vezes e de várias maneiras através dos profetas, mas agora nos fala de uma única vez por meio do Filho. Então os profetas se levantaram no meio do povo de Deus. A profecia é para crente, não para descrente. Olha, então o que aquele texto que nós acabamos de ler estava falando? Bom, agora que você entendeu que profecia não é para descrente, vamos ler de novo? Verso 24. Mas se entrar algum descrente, profecia é para crente ou para descrente, irmão? Para crente. Mas entrou um descrente, ou um não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Se a profecia é para crente, esse descrente, o que aconteceu com ele? A profecia que estava acontecendo aqui, neste exemplo dado pelo apóstolo Paulo,
É o que nós estamos fazendo agora aqui. É o anúncio da palavra de Deus. Não é aspecto de palavra de conhecimento e do segredo do coração que estava lá daquele homem lá que foi exposto. Mas aquele homem, porque ele ouviu a palavra do Senhor, aquilo gerou fé no seu coração. E quando gerou fé no seu coração, ele expôs os segredos do seu coração. Então, meu irmão, cuidado com a viés profética do mundo gospel que nós temos por aí, porque não tem sentido o que se faz. Profecia é para crente, não para descrente. O que nós vimos aqui é um exemplo de conversão, e Paulo está dizendo que este homem, porque ouviu a palavra de Cristo, e olha como é que a Bíblia diz que fé se manifesta no coração de alguém. A fé, ela vem pelo ouvir da profecia. O ouvir da palavra de conhecimento, é isso que diz lá a palavra? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. A pessoa tem fé quando ela realmente compreende o Evangelho, as boas novas, e se percebe como um pecador, que necessita de um Salvador e gerou fé. Então o que houve aqui, meus irmãos, é que aquela manifestação da igreja estava anunciando profeticamente o Evangelho. E por isso aquele homem expôs os segredos do seu coração e disse: glória a Deus, porque Deus está entre vocês. Aí alguém vira para mim e diz: mas pastor, eu nunca vi na minha vida alguém contar os seus segredos. Ora, você não lembra de Zaqueu? Lembra não? Quando Jesus vai até a casa dele, o que ele faz? Ele diz que defraudou muita gente, mas que ele não teve nenhuma instrução, mas que ele devolveria 4 vezes mais. E aí, a partir dessa manifestação dele, o Senhor Jesus diz o seguinte: hoje entrou salvação nessa casa. Palavra de Deus, meu irmão, gera arrependimento. Palavra de Deus pelo Espírito gera consciência do pecado e a necessidade do Salvador e da mudança. Não é a profecia. As pessoas estão colocando valor onde não tem e mudando a ordem das coisas. Você não é salvo pela profecia. Não é a profecia que te faz se arrepender, mas é o Evangelho de Cristo. É o poder da pregação da palavra de Cristo. Então, para quem é a profecia, meu irmão? A profecia é para crente. Com isso, meus irmãos, nós estamos alcançando o encerramento do culto de hoje. O tema é divertido, tenho certeza que eu esbarrei num montão de coisa aí em você, que você fez até nariz torto para mim, está tudo bem. O importante é que você fique com a palavra de Deus, fica comigo não. O que Deus disse a você, através da sua palavra, é isto que é a sua verdade absoluta. E nessa noite eu digo a você, meu irmão, você tem buscado com dedicação os dons espirituais? Porque os dons espirituais não são para o seu benefício próprio. Os dons espirituais não são para que você apareça no meio da igreja e as pessoas digam: uau, como este homem, como essa mulher é espiritual. Mas é para a glória de Deus, como vimos. É para o testemunho de Jesus Cristo e para o bem comum da sua igreja. Se coloque de pé em nome de Jesus.